ou a atmosfera que ela enreda é um pouco cômico, é um pouco diferente. Eu amo a palavra e confesso para você que tem algumas coisas que eu leio e eu acho engraçado. Tem outras que eu leio e eu choro, e outras que eu choro e acho engraçado. Deu para entender, não deu? E esse texto é o marco de uma história que tem as suas particularidades, de coisas que eu falo assim, não pode, e coisas que eu fico triste, e outras que eu me alegro no Senhor. Mas olha, o texto é de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13. Eu já preguei essa mensagem, ela foi inclusive uma mensagem da tour, o melhor dia da minha vida. Mas a particularidade de uma fase dá uma outra palavra, que é a parte do deserto. Essa é a parte que nos interessa hoje. Não é a parte do Êxodo, não é a parte do Mar Vermelho, muito menos de Canaã. É o deserto, é esse meio aqui. Êxodo 14, 13 diz: E Moisés disse ao povo: Não temais, e aquietai-vos, e vejam a salvação do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês viram, nunca mais vocês tornarão a ver. Agora isso aqui é maravilhoso. O Senhor lutará por vocês, tenham a paz. E termina dizendo: E o Senhor disse a Moisés: Por que vocês estão clamando a mim? Diz para os filhos de Israel que eles têm que avançar. Maneiro. Essa história, ela é marcada por feitos épicos de Deus e por coisas que aos nossos olhos são extraordinários. Desde o mar abrir, desde do próprio Egito, que viveu pragas porque não liberavam o povo de Deus, demonstrando claramente que Deus sempre quis liberar o povo. Então você vai olhando para a história e vai conhecendo o coração de Deus, você vai vendo a preocupação do Senhor, a forma que Deus trata com o seu povo, o que Deus quer para nós, o que Deus pensa de nós. Quando a gente lê aquele texto, porque não tem o pensamento de mal, senão de bem, sabe, você olha aqui no Velho Testamento, que Deus já era igual, não mudou absolutamente nada, Deus sempre quis que o povo fosse livre, glória a Deus. Só que tem uma particularidade, uma parte da história, que eu tenho a impressão que não importa muito o tamanho do milagre que a gente viva, ainda acontece no deserto. E se ainda está no deserto, parece que não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo sabor, porque o deserto meio que rouba, meio que nos tira. E aí eu entro na perspectiva que nós, desde muito cedo, somos apresentados quando se trata da palavra deserto. Eu confesso uma coisa, eu converso com as pessoas, não é verdade? E aí a gente ouve muito a mesma frase: eu estou no deserto. E a pessoa fala isso sempre. E ela não fala isso há 3 meses, ela fala há 10 anos às vezes. Você conversa com ela hoje, ela diz: a minha vida é um deserto. E você fala com ela 10 anos depois, ela diz a mesma coisa: a minha vida é um deserto. E aí você não entende por que aquilo acontece. E aí, basicamente, nós não queremos jamais viver no deserto, porque a gente olha para essas histórias e a gente diz: não, eu não quero viver isso. Ninguém aqui em Florianópolis acorda um dia de manhã, dobra os joelhos, porque é isso que nós vamos fazer nos próximos 30 dias. Fiquei um pouco preocupado. Ninguém acorda de manhã, ao invés de pegar o telefone, dobra os joelhos e diz: Jesus, eu estou aqui, I'm here. O povo que é mais chique, I'm here. Eu quero te pedir uma coisa, me manda para viver um deserto. Alguém acorda um dia de manhã e fala: Jesus, eu quero viver um deserto sinistro, deserto quente, eu quero passar raiva, eu quero ser provado, eu quero passar pela provação, eu quero vale, mas eu não quero vale em qualquer, eu quero o vale. Eu quero olhar e perder de vista, eu quero um negócio assim, nossa, que é isso? Alguém tem esse espírito de comiseração, de desejar o sofrimento, sim ou não? É óbvio que não, ninguém é maluco. Todo mundo acorda quando ora depois de pegar o telefone, fala a mesma coisa: Jesus, eu quero viver a Disneylândia.
Olha aí, ó. Eu quero só a parte boa, Senhor. Eu quero Jesus voar. Não quero nem pisar nessa terra, Senhor. Eu quero que os anjos me levantem. Top. Eu quero ir. Eu quero viver na Nárnia do mundo espiritual. Eu não quero ter problema, Jesus. Eu quero pegar meu carro, entrar dentro dele, ninguém cortar minha frente. Jesus, eu nunca mais usarei a buzina desde então. Senhor, eu quero viver assim, tudo maravilhoso. Não quero ter processos para nada. Eu quero chegar sempre direto. Aí Deus olha pra gente e fala assim: não vai rolar, não vai rolar. Infelizmente, não vai. Vai ter um desertinho aí. Aí a gente fala: não, Senhor, porque a Josileia, ela vive no deserto. E olha a cara dela, Senhor, as olheiras dela. E aí a gente aprendeu errado sobre o deserto. E por isso que a gente odeia deserto. Porque na nossa cabeça deserto é um lugar de permanência. Porque na nossa cabeça deserto você vive nele. Porque quem está no deserto parece que não tem fim. Mas todo deserto tem início, meio e fim. Todo processo tem início, meio e fim. Eu sei que tem gente que já não aguenta mais essa palavra processo. Porque nunca mais acabou o processo. O que é isso? É processo, confusão, processo. Não, irmão, é a vida, sorry. É a vida. Tem alguma perspectiva talvez do evangelho que está errada, não é bíblica, mas que quem conhece Jesus vive uma vida perfeita, não tem mais problemas, só de vitória em vitória. Mas não, vai dar ruim. Tem dia que vai dar muito ruim. Tem dia que você vai falar assim: oh my God, por quê? Porque comigo, Senhor, vai ter dias, vai ter histórias, vai ter etapas, vai ser processos. Mas nunca se esqueça que se o deserto que você entrou foi Deus que te conduziu, avance. Não pegou, né? É que a gente leu, avance. Sabe por que eu estou falando? Eu vou falar de novo. Avancem, avancem. Eu queria poder andar, mas esse que não vai andar comigo. O problema nosso é que a gente entende que deserto é endereço. Deserto não é endereço, deserto é passagem. Deserto não tem CEP, não tem número, não tem nada. Deserto você só passa, gravou? Deserto não foi feito para você construir casa. Deserto não foi feito para você plantar. Deserto não foi feito para você sequer dormir. Deserto foi feito para você avançar por cima dele. Porque todo o deserto tem início, meio e fim, mas não tem ponto de parada. Deserto foi feito para passar. O problema é que nós escolhemos morar aonde Deus manda passar e passamos aonde Deus mandou a gente morar. E esse é a treta da vida. Porque é o deserto, ao invés da gente caminhar, a gente fica: oh Senhor do céu, por que o Senhor me mandou para esse deserto? É só passar, bebê, não reclama, fica quietinho, baixa a bola, segura, corre, entendeu? Levanta a cabeça, vai para cima e bora. Mas Deus, eu estou cansado. O problema é seu, o deserto é teu, cada um no seu, eu tenho o meu, você tem o teu. A questão é, se Deus te colocou, a perninha vai aguentar, só tem que caminhar. Esse povo aqui entrou num deserto, saiu do Egito, estavam tudo preso, escravo, sofrimento. Só que é sofrimento para gente que conta a história. Para eles estava até meio maneiro, eles não queriam sair de lá. Eles não queriam, porque eles sabiam onde iam dormir, tinham comida, já estavam acostumados, já eram 40 anos naquele deserto. Então tá maneiro, não quero sair daqui. Aí Deus falou: não, vocês vão sair daqui, eu vou liberar vocês. Vocês vão ter que sair do Egito e vão para a terra prometida. No meio do Egito e da terra prometida, no meio, entre o Egito e a terra prometida, no meio, tinha um deserto. Esse deserto tinha uma distância aproximada de 200 quilômetros. 200 quilômetros. Caminhando você poderia cobrir isso em cerca de 14, 15 dias, sem parar, sem construir tendas, sabe? Só ir, só avançar. Parece simples, não é? Olha, avança, bora, vai para cima, pertinho. E aí o povo saiu tudo, olhou o deserto, nossa, não tem como um Uber pegar nós e levar para lá?
Porque a gente sempre quer o que Deus tem para nós. Todo mundo quer, sim ou não? A gente quer. Olha, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero viver a promessa de Deus. Só que a gente nunca quer o que está no meio. A gente quer só o final. Tem gente que tenta comprar o final. Tem gente, porque tem condição, já compra o final, não aceita o processo. Está cheio de gente boicotando fases, boicotando processos. Está cheio de gente, porque sabe o endereço. Irmão, basicamente quase todos nós já sabemos o que Deus quer. A gente tem um pouco de noção e a gente sabe aonde é, mas entre aqui e lá a gente vai ter que passar pelo processo. Porque esse deserto que a gente não gosta é exatamente o que nos aperfeiçoa. Esse deserto que a gente não quer é exatamente o que a gente precisa. Sabe, esse deserto que a gente não gosta é o que quer a gente. Porque é o que nos deixa apto, é o que nos torna, sabe, vulneráveis, é o que molda, trabalha. Deserto é aula, irmão. Deserto é professor da gente. Eu confesso, e você acredito que concorda comigo, que os períodos da minha vida que eu mais aprendi foram os dias difíceis. Não foram os dias fáceis. Os dias fáceis eu estava comemorando, estava tudo maneiro. Mas no deserto você fica remoendo, reprocessando. E aí ali, lindo, você está aprendendo coisas que na vida normal você não aprenderia. A parada é que no lugar que eu aprendo, também eu posso morrer se eu quiser. No lugar onde era para ser somente um aprendizado, pode se tornar minha casa para sempre. E é isso. Eu olho para a minha história recente. Eu tenho pouca idade, mas eu olho para a história recente. Eu sei de onde Deus já me tirou. Eu sei dos processos que eu passei. Sabe essa igreja que a gente está hoje? Eu já vim aqui antes. E eu já vim aqui antes sem ter 1.500 pessoas para ouvir uma gravação. Primeira vez que eu vim aqui tinha 40 pessoas aqui dentro. E eu acho que até teve gente que quando viu que era eu, foi embora. São os processos. Eu me lembro que quando eu vim aqui para ouvir outro pregador e sentei no meio da multidão e ninguém sabia que eu era. Processo, faz parte. Só que processo você não vive nele, você passa por ele. Você só tem que voltar quando você é reprovado. Tem gente que está a vida toda porque sempre é reprovado, não consegue ir além, não consegue captar aquilo que Deus quer. E aí eu olho para esse povo, e esse povo está numa trajetória de 14 dias e virou 40 anos. E isso é um absurdo imaginar, porque quando você vê o que Deus fazia, Deus fez de tudo para que o povo não parasse. A Bíblia diz que a comida caía do céu. Sabe o que é isso, lindo? A comida cair do céu é a parada mais sinistra do planeta. É o iFood celestial. Fiz propaganda, faz um pix, iFood. Irmão, você acordava de manhã cedo, a Bíblia diz que o maná caía como uma relva, caía, e as pessoas comiam. Agora olha que maneiro, a Bíblia diz que não podia guardar maná para o outro dia. Não podia, porque o que Deus queria, lindo, o seguinte, ó, se eu cuido de vocês hoje, amanhã eu vou cuidar também, depois de amanhã eu vou cuidar também. Vocês não vão ficar sozinhos no deserto, vocês não vão passar sozinhos nesse lugar. Então, se for para fixar no coração, aprenda uma coisa: deserto é passageiro. Você entra e passa, não para, não perde tempo. Mas deserto também não foi feito para a gente passar sozinho. A gente tem que estar acompanhado. E bom é saber que Jesus, quando entra com você no deserto, vai contigo até o destino final. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, nem sequer nos sentimos sozinhos. Porque parece que quando o frio no deserto nos ataca, o calor da presença nos aquece. Sabe, quando eu quero que você sinta isso. Quanto maior o nível da provação, você pode entender a grandiosidade do lugar que Deus está te levando. Deus não prepara ninguém para ficar parado. Deus sempre, quando prepara alguém, é para algo extraordinário. Lindo, Deus não estava levando o povo a... Eu confesso que eu fico pensando uma parada dessas, Eu fico pensando um negócio assim, ó. Você entrou no deserto, você ouviu uma mensagem como essa, eu torço para que o deserto seja sinistro.
Eu sei que é difícil. Fala, não torço coisa nenhuma. Mas se você soubesse que a proporção do deserto é a grandiosidade do destino. Já pensou, irmão? Você deu 10 passos no deserto, acabou, você fala assim, não vale. Sujei a sandália, sujei a roupa, isso acabou, é coisa pequenininha. Você fala assim, Senhor, pode mandar um top aí. Eu quero para outro nível, eu quero viver algo maior, eu quero viver uma entrega maior. Aí Deus vai falar, então você vai ter que fazer uma grande entrega também. Você vai ter que passar por um processo também. Você vai ter que ser lapidado, moldado, transformado, purificado, sabe? Vai precisar, você quer mesmo? Ih, irmão, perigoso, hein? Você quer mesmo? Porque se você falar assim, quero, irmão, a porta do Egito abre, você vai olhar, não vai nem ver Canaã, só vai ver deserto. Aí você vai assim, não quero. E tem gente que vive a vida toda no deserto, e tem gente que vive a vida inteira no Egito. Nunca saiu de lugar nenhum, porque nunca aceitou o processo. Nunca viveu nada, porque nunca aceitou o processo. Nunca aceitou os desertos da vida. Não entendeu que tem que passar, que o fato de você ter condição não te torna melhor do que ninguém, que o fato de você ter informação não te torna melhor do que ninguém. Não, você vai ter que ter o teu processo, bebê. Não, eu tenho o ticket. Eu vou passar de trem. Bebê, não faz isso não. Faz isso não, porque vai passar o tempo, você chegou de trem, mas quem chegar andando vai olhar para você e vai assim, querido, dá uma seguradinha aí, porque tem coisa do caminho que me habilitou a viver o que você não está preparado ainda. Ou você volta de trem, pega o percurso e faz de novo, ou você vai passar a vida toda passando vergonha, tentando viver o que Deus não te chamou, para impressionar quem você não precisa, sabe? Não vale a pena, não vale a pena. Vive o processo e depois chega lá. Difícil, né? Eu sei que é difícil. A gente fala assim, nossa, 40 anos, por que 40 anos? Simplesmente porque eles quiseram parar mesmo. Construíram um acampamento, firmaram estacas, levantaram deuses para si, dividiram o coração, desobedeceram a Deus, murmuraram, reclamaram, e 14 dias virou 40 anos. Então, eu não sei qual a fase da vida que você está. Não sei se você está no Egito, se você está em Canaã, ou se você está agora ouvindo essa mensagem no meio do deserto. Do nada apareceu uma tela do YouTube, no meio do Saara. Você está aqui assistindo. Ou você está lá no Egito, na prisão de celas abertas, sem cadeado, e você que nunca quis sair. Ou se você estiver lá em Canaã, poxa, que top. Nós vamos chegar aí também, estamos juntos. Mas dependendo da fase que você está, essa palavra tem que ter um sentido. Se você está no Egito, você tem que sair logo. Aceitar o deserto, aceitar o processo, aceitar o que você vai ter que fazer, vai ter que viver. Eu sempre falo um negócio, então, eu acho maneiro ser médico. Deve ser top ser médico, não deve? Eu queria ser médico. Mas eu tenho medo de ser médico, porque eu ia viver desmaiando. Eu sou muito curioso, eu gosto de, por exemplo, eu estou no avião, alguém fala assim, precisamos de um médico. Minha vontade toda vez é levantar, irmão, ir, porque eu assisti muito documentário, eu tenho uma experiência já. Eu contei esse dia num lugar, eu estava na casa de uma pessoa bem conhecida, e um homem e um senhor passou mal. Irmão, quando o senhor passou mal, eu falei, pronto, lembrei de um episódio, baixei, coloquei a mão aqui no pescoço dele e fiquei aqui, ó. Aí alguém falou assim, olha que bom, tem um médico. Eu falei, não vou me exagerar. Levantei, fingi de louco, falei, eita, sobrou pra mim. Aí chegou o paramédico para buscar, falou assim, alguém aferiu a pressão? Aí eu falei assim, ele aferiu. Era eu. Aí o médico falou assim, e aí como tava? Eu falei, tava difícil, tava complicado assim, tava meio branco. Tava a quantidade, não deu tempo de contar, eu saí antes. Mas entende que para ser médico você tem que estudar quanto tempo? 6 anos, irmão, para começar a brincar. Eu peguei um elevador lá, tinha uma menina vindo da faculdade, eu falei, faz o que, querida? Eu sou muito metida, ela falou, medicina. Eu falei, nossa, tá quanto tempo estudando já? 5. Eu falei, nossa, já estou cansado. Mas é isso, irmão. Para algumas coisas você vai ter que viver o processo, senão você nunca vai chegar. Não dá para virar médico assistindo Grey's Anatomy. Ou você entra na faculdade, faz 6 anos, especialize, e aí então você vira médico. Ou não vai virar borboleta nunca.
Eu não sei aonde Deus quer te levar, mas você sabe o processo que você tem que passar. Você sabe aonde, o que você tem que viver agora. A questão é, você aceita? Se você aceita, você tem que vazar do Egito logo. Agora beleza, você está no deserto. Saúde. Você está no deserto, lindo. Então, não reclama. Não fica postando coisa na internet e dando indireta para os outros. Não fica. A minha vida deu tudo errado, eu preciso de ajuda. Entendeu? Enquanto você está perdendo tempo, você podia estar caminhando, você podia estar andando. Enquanto você está reclamando, você podia estar, dizendo: Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que é maravilhoso, sei que o destino é extraordinário. Eu sei que tem algum momento que é difícil, a gente cansa, quer parar, mas lembra que se alguém te chacoalhar, levanta, bora, corre, sacode a poeira e vai embora, sai, bora, porque deserto não foi feito para a gente ficar parado, foi só feito para a gente caminhar. O interessante do deserto é que ele é calor de dia e frio de noite. Eu não sabia disso. Eu fui para um lugar que tinha um deserto. Eu fui para o deserto só de camiseta, porque deserto é quente. Eu não fui preparado para friaca. Falei, nossa, eu fui de camiseta. Aí deu 7 horas, um vento, começou a dar uns arrupios. Falei, nossa, tá friozinho aqui, ligaram o ar. Irmão, e foi ficando mais frio. E foi ficando mais frio. E eu falei, Jesus, eu preciso de um camelo para me abraçar. Alguma coisa, tá muito frio. Aí eu aprendi um negócio. No deserto você tem que ir preparado para tudo. Você tem que ir preparado para tudo. Porque no meio do processo você vai precisar de tudo que você tem até então. Porque Deus vai transformar isso em algo maior e melhor. Deus vai moldar o caráter. Deus vai transformar você de dentro para fora. Deus vai, como um cinzel que se trabalha na pedra. Deus vai modelar você. Então vai preparado, não vai despreparado, que você vai passar frio ou vai passar muito calor. Vai preparado. Você vai sair do Egito? Vai preparado. Mas não para reclamar, mas para dizer: Deus, estamos juntos, me ajuda. E aí Deus fala assim: avança, bebê, bora, segue, corre, caminha. A provisão vem, o cuidado chega. E aí um dia você vai olhar e vai dizer assim: o que é aquilo lá na frente?
escreveu João, capítulo de número 2, versículo de número 1, diz o seguinte: e no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá, e também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Amém. Eu quero que você entre numa jornada comigo, que ela está muito conectada a uma nova estação, a um novo ano, a um novo tempo. Nós do mundo ocidental criamos marcos que dividem temporadas e estações, e um dos marcos que nós criamos para nós é o 31 de dezembro, ou o último dia de 2021, ou aquilo que a gente chama da virada de ano. Só que é possível viver uma virada de ano sem chegar no dia 31 de dezembro. Basta tomar uma decisão que muda todas as coisas. A gente deixa muito a nossa vida atrelada a pontos históricos, sabe? A dias específicos. Como por exemplo, o dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, que às vezes tem filhos que só lembram da mãe no dia das mães, ou dos pais no dia dos pais. Mas não quero falar sobre isso, ou criticar essa lógica que nós absorvemos, mas então aproveitar isso ao nosso favor, aproveitar para entender que durante os últimos 2 anos nós não tivemos isso. Alguém diz que o Brasil começa após o carnaval. Você já ouviu isso alguma vez? Pois é, todo mundo disse a vida inteira, desde quando eu me entendo por gente, que o Brasil começava depois do carnaval. Bom, faz 2 anos que a gente não tem carnaval, basicamente. Ou seja, tenho a impressão que nada começou e não deu certo ainda nada. Alguém dizia, olha, o mercado no Brasil aquece quando chega o Natal. Bom, chegou o Natal duas vezes e parece que nada aconteceu. Então nós estamos dentro de uma inércia, de uma escassez, de um ano caótico que nós viemos. E aí de repente você se impacta, você está aqui comigo, ouvindo um maluco dizendo, o melhor ano da minha vida. Mas eu não estou falando do que a gente viveu, eu estou falando do que a gente vai viver. Eu vou repetir para você não esquecer, o melhor ano da minha vida, o melhor ano da sua vida. Se liga nisso, é o ano que nós vamos viver. Pode começar dia 1º de janeiro para alguém, mas vai começar hoje para você. Aleluia! Então entenda que se você ver esse vídeo dia 26 de dezembro, esse é o melhor dia da sua vida. Esse é o melhor ano da sua vida, porque uma decisão, uma chave que vira, muda tudo para frente. Então você não vai precisar mais do dia 31, mas se você só ouvir no dia 31, não tem problema. Esse vai ser o marco do melhor ano da sua história. Amém? Então eu quero entrar propriamente no texto que a gente leu, no texto que eu mais uso quando faço casamento. Eu faço poucos casamentos, na verdade. Uma das coisas que a gente decidiu é que a gente só faz casamento de casais que a gente acompanha, de gente que está perto, porque de uma certa forma é uma maneira de preservarmos a seriedade daquilo que a gente está fazendo num dia de uma cerimônia de casamento, que é abençoar o casamento de alguém perante Deus e os homens. Mas essa mensagem, ela me acompanha desde sempre, me acompanha desde o dia que eu casei. Essa palavra, ela me persegue há muito tempo. Só que a partir do momento que nós vamos amadurecendo, palavras que eram conectadas com apenas uma área da nossa vida se conectam com outras áreas e a gente vai aprendendo mais sobre. Mas eu quero te contar como tudo começou. Eu quero te contar como quando eu ouvi isso pela primeira vez. Eu tinha 20 anos de idade, quando a minha mãe me fez uma pergunta, e aqui nasceu essa mensagem. Eu estava preparando as coisas para o casamento. Quem aqui é casado sabe a treta que é o casar. O tal da cerimônia, o tal de descobrir quem vai ser convidado, imaginar quem vai dar um bom presente, quem não vai dar. Na minha época a gente escolhia testemunhas por quem tinha mais dinheiro.
O dia que nós casamos foi uma tarde de muito sol na nossa cidade, de um calor intenso. E eu me lembro que o noivo, que no caso era eu, fui mais cedo para a igreja, porque o noivo no dia do casamento ninguém lembra, ninguém nem sabe às vezes quem é. É um desabafo, só vê a noiva. Ninguém canta música ou levanta para o noivo entrar, só a noiva. Então você pode ir cedo, você pode tomar um caldo de cana antes, você pode fazer o que você quiser. Irmão, eu fui para o casamento, eu cheguei lá, e eu me lembro que quando eu entrei na igreja, eu havia feito alguns pedidos, vale ressaltar isso. Eu não queria chorar muito, eu não sou chorão, mas eu não estou entendendo. Eu falei: Jesus, eu não quero chorar, porque as pessoas podiam pensar que eu estava arrependido. Então eu falei: Jesus, eu não quero chorar. Firme, top. Só que tinha um agravante, lembra? Eu tinha convidado o Senhor, e eu ainda pedi algo. Eu falei: Jesus, eu não quero chorar, mas quero te sentir. Ponto. Cheguei no casamento, aquelas rosas lindas, um corredor de tapete vermelho lindo. Eu olhei aquilo tudo e senti no meu espírito para ficar sozinho num lugar à parte. Eu fui para uma sala que tinha dentro da nossa igreja, que tinha vidro, que dava para ver o corredor da igreja. Naquele lugar, o Senhor Jesus visitou eu chorei de uma maneira tão feliz e de tanta alegria e de tanta glória de Deus, que eu não sabia explicar. Eu falei em línguas, eu glorifiquei o nome de Jesus, eu chorei, a maquiagem borrou. Eu tinha feito maquiagem, não faça isso, eu fiz. É porque era moda na época e eu pensei que dava para fazer, irmão. Eu fiquei estranho, mas só Jesus na minha vida. Fazem 10 anos já. Jesus foi no casamento. Jesus estava no casamento. E já vão fazer 11 anos esse dia. E ele permanece no casamento. Ele permanece na festa. E a festa não terminou, porque ele nunca foi embora. E agora veio as celebrações da presença. Agora tem filhos. Agora as coisas estão cada vez melhor, porque ele não saiu da festa. Ele permaneceu na festa. Ele ainda é o dono da festa. E ele ainda é o principal convidado da festa. Ele ainda é o dono de todas as coisas. Quando eu entendi isso, eu entendi algo que mudou a minha vida para sempre. O segredo não é o que está fora, o segredo é o que está dentro. O segredo não é aonde você mora, o segredo é quem mora com você. O segredo não é o que você dorme, é a paz que te traz sono. O segredo é isso, até porque quando eu casei com a minha esposa, a gente não foi morar no lugar onde moramos agora, não tínhamos o carro que temos agora. Claro que o tempo trouxe algumas coisas, mas no começo não era nada disso. Eu me lembro, eu falei para alguém ontem ainda sobre que quando eu casei, eu ganhei R$500 de um convidado para comprar uma cama. E eu consegui com R$500 comprar uma cama e um sofá. Você pode dar um glória a Deus? Tá brincando? Não. Foi a pior coisa que eu fiz, irmão. Eu dividi. Peguei R$300 e encontrei uma cama de R$300, irmão. E é igual calça jeans de adolescente, não tem por R$300. Poucas pessoas entenderam a referência, mas tudo bem, eu entendo, é da minha geração. Irmão, eu comprei uma cama de mola por R$300. Irmão, no primeiro mês a cama ficou assim. Eu sei que você imagina por quê, mas não foi isso, é que a cama era ruim mesmo. Também foi, mas a cama era ruim. Glória a Deus. Mas entenda que eu consegui comprar um sofá. Resumindo, a gente dormiu 2 anos no chão. Irmão, eu pedi para minha mãe o colchão dela, que ela tinha comprado um colchão novo, o colchão dela que ela tinha usado a vida toda. Não sei nem se eu não fui feito naquele colchão. Eu peguei.
Nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Gente do céu. Deus da minha vida, eu fiz isso. Eu nunca mais vou falar isso, Senhor Jesus. Eu quero esquecer essa memória agora. Não, eu peguei o colchão da senhora, do senhor que é lá, o senhor Hamilton, não, Luciano, e nós dormimos no chão 2 anos. E a gente morava numa kitnet. Agora deixa eu te dizer uma parada, irmão. A gente era tão feliz naquele lugar, tinha tanta felicidade, porque nunca teve a ver com o lugar que a gente morava, nunca teve a ver com a cama que a gente dormia, nunca teve a ver com o sofá que a gente sentava. Tinha a ver com o convite que eu havia feito 6 dias antes do meu casamento. Jesus, eu quero que o Senhor esteja presente, eu quero que o Senhor mande todas as coisas. E aí eu imagino que talvez você está aí pensando: nossa, que top, né? Mas o que tem a ver com o melhor ano da minha vida? É porque a gente está entrando num novo ciclo. A gente vai entrar num novo ano, onde as pesquisas estão dizendo que vai ser caótico, onde tem especialistas dizendo que tudo vai piorar, vai ficar pior, onde tem gente dizendo que só vai ficar mais, difícil. E aí cada dia é o tal de uma cepa nova. Você está quase ficando feliz, diz: não, mais uma cepa. Você já não aguenta mais a máscara. Você não aguenta mais os outros que tem asco de ver você sem máscara. Eu sei, irmão. Esse dia eu estava no voo dormindo, a máscara caiu. O comissário me acordou, parecia que eu tinha tentado matar alguém. Levanta, moço. O que foi? A máscara. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Quase que eu mato alguém e não vejo. Não sei se você tem essa impressão, que se você tossir hoje, alguém pensa: nossa, bandido. Experimente entrar no elevador com alguém e a pessoa diz: saia daqui agora. Irmão, quem tem rinite esses dias está tratando, porque Deus o livre espirrar. Então você percebe que a perspectiva está estranha. Só que tem uma coisa: eu quero entrar num ano novo. Eu não sei o que você deseja, mas eu tenho vários desejos. Eu tenho alguns sonhos. Alguns eu tenho escrito, outros estão gravados no meu coração. Mas eu tenho alguns sonhos. Só que essa semana me foi lembrado algo. Quem vai estar na frente no próximo ano? Quem vai governar a sua história no próximo ano? As pesquisas? Os índices? As máscaras? Quem vai governar a sua história? Quem vai dominar as suas decisões? Eu quero ouvir: quem vai dominar a sua história, as suas decisões, o seu 2022? Quem? Jesus! Então é esse que vai ser o melhor dia, o melhor ano da sua vida, porque se Ele tiver, pode ter certeza que vai ser o melhor. Porque se Ele está, se acabar o vinho, Ele transforma água em vinho. Se Ele tiver e a tempestade vier, Ele acorda no meio da tempestade, manda o mar e o vento calar a boca. Se Ele estiver junto, não há tempestade que possa submergir você. Se Ele estiver junto, não nenhum mal. Meu Deus, recebe isso. Nenhum mal sobrevirá sobre a sua casa, e se vier, será derrotado no nome de Jesus. Quer que o seu 2022 seja o melhor ano da sua vida? Faz o seguinte: dobra o teu joelho e faz um convite. Jesus, 2022, Tu és bem-vindo.
Eu quero que o Senhor esteja presente em todas as áreas da minha vida, no meu casamento, nos meus estudos, os meus trabalhos, aonde eu tiver, que o Senhor chegue na frente. Jesus, eu te convido, domina, governa, decide, entra, determina. Jesus, tu és o dono e eu, filho do dono. Então faz de novo, Senhor. Agora, eu entendo outra coisa. Quando a gente faz isso, a gente corre um risco, porque quando Ele governa, é Ele que decide. Quando acabou o vinho na festa, chamaram Maria e disseram: Maria, fala com Jesus, porque acabou o vinho. Aí Jesus diz: tragam as talhas com água. E a Bíblia diz que Jesus pegou a água e transformou em vinho. Sinistro, irmão. Como assim? Alguém já viu isso acontecer? Só porque todo mundo ficou muito, nossa, água em vinho. Então faz. Mas tem que ter um processo. Jesus faz na hora. E a Bíblia diz que todo mundo que tomou do vinho dele falou assim: Eu fico imaginando as pessoas aqui, ó. Tem essa parada, não tem? Tem gente rica que faz aqui, né? Pra você, nossa, isso é normal, irmão. Pobre não, pode chegar. Toma, pega na taça, tá nem aí. Mas o rico não. Imagina, Jesus está na festa que o povo aqui, ó. Quem serviu esse vinho aí? Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Ninguém entendeu nada. Quem é que deixa o melhor vinho pro final? Sabe que eles descobriram o segredo? Não era a sequência do vinho, era quem tinha servido. Ah, irmão, eu quero que você entenda isso. O segredo não é a ordem dos fatores, é quem entra e decide e serve. Então não importa se é 2020, se é 2022, se é 2040, o ano cujo qual Deus for aquele que servir a tua casa e dominar as tuas emoções e dominar as tuas decisões, esse vai ser o melhor ano da sua vida. É quando Ele ser aquele que serve. Perguntaram para o noivo: e aí, o que deu? Jesus que fez. Então, lindo, você tem plano para 2022, é? Você tem muito sonho, top, maneiro. Você tem um livrinho do sonho, das metas. Olha, próximo ano eu vou fazer isso. Nossa, cada sonho top que você tem. Mas de verdade, você quer que seja o melhor ano da sua vida? Então pega um caderninho de sonho, faz assim, ó.